minha história de Natal. Então, sempre nos natais era bem animado, que a gente era bastante criança, né? Por quê? Porque meus pais se desligaram desse mundo muito cedo, né? E daí a minha avó, que é a minha avó e meu avô, meus avós, os pais da minha mãe, levaram nós para os cuidados deles. E daí, por isso que daí nossa vida era, digo, bem animada, porque era bastante criançada, a gente não tinha noção que a gente tinha perdido os pais, né? E daí, de repente, o que acontece? De repente, ficou aquela tristeza, porque era muita criança, não tinha alimento para todos, né? Porque a minha avó tinha uns 4 filhos dela ainda pequenos, né? E de repente, aquela multidão, mais 8, né? Então, o que acontece? A minha avó ficava chorando, daí lá em seguida meu avô veio se desligar também desse mundo, né? Ficando a responsabilidade só para minha avó, né? E onde ela se desesperava e chorava muito. E a gente vendo ela assim, chorando, vinha aqui na vila fazer compra, né? Sempre com os cuidados dela, né? Porque ela era bem atenciosa para nos proteger, né? E dela começou, daí nós vinha numa padaria buscar pão, daí pedia se ela não podia arrumar alguma coisa para nossa ceia do Natal, né? E de repente, esse senhor, que é o seu Ciríaco Felício de Souza, né? Ele prontamente nos acolhia, nos dando vários doces, principalmente bolos artísticos, né? E mais queijadinhas, e bolachas, tudo que é do melhor, né? Pra nossa ceia, né? Pra nós. Não cobrava nada? Não cobrava nada. Ele mandava aquela cesta bonita, né? Pra todos. Não era assim, pouquinho, era bastante. E onde nós, com aquela maior alegria, nós pegava e vinha e chamava as crianças, né, ao redor, que era uma área militar, né, que a gente morava. E daí as crianças vinham tudo participar. A minha avó fazia bolachas também, cucas, né, e tipo bolacha de mel que ela fazia. Daí essas bolachas eram enfeitadas no pinheirinho, com sim pendurado, e os pinheirinhos eram colhidos dias antes com, tipo assim, daí era enfeitado com catiçais, velinhas coloridas, e enfeitado só com as bolachinhas. Não tinha as bolinhas de pinheirinho, porque não tinha condições de comprar, né? E daí todas as crianças, era uma festa, daí aquela alegria ficava, né, imensa, porque era aquela festa, toda aquela criançada, né, assim, em união, trabalhando, né. A gente viu como é importante partilhar, né, porque todos colaboravam, entende? Então, o que acontece? Daí, quando estava tudo pronto, a gente ficava ali sentadinho, esperando, tudo arrumadinho, esperando a noite de Natal, né, o Papai Noel, né. De repente, o Papai Noel vinha, todos nós sentávamos no chão, com as crianças, era uma festa só, né? Porque não tinha luz na casa. Era só, assim, a luz de vela, né? O lampião, né? Antigamente, né? E aquele pinheirinho todo colorido, iluminado, né? Que ficava muito bonito. E era uma alegria só, né? A gente vendo todos alegres, felizes, um ajudando o outro, né? E daí, eu sempre tinha um sonho, assim, de estar numa mesa, assim, ao redor de uma mesa, né, assim, com as pessoas nesse dia de Natal, tudo. Ficava triste que não tinha, né. Daí eu trabalhava em umas casas e ficava imaginando como seria linda, né, minha vida assim, né. Porque eu não participava naquela mesa, só ficava assim servindo, né. E atendendo bem dizer, os meus patrões, né. Daí o que acontece? Eu pensava, um dia eu vou ter uma mesa linda e maravilhosa, né. E daí casei com o filho desse padeiro, que por muitas vezes saciou nossa fome, né? E hoje sou muito feliz tendo nora, netos, filhos, nora, netos, genros, bisnetos, até bisneto, né? Imagina. Então a gente é muito feliz porque ficou completo na vida da gente. É um Natal assim que a gente sempre tem alegria, né? Felicidade. E mora por muitas vezes onde saciou nossa fome.